Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querida irmã, querido irmão, paz do Cristo ressuscitado habita em vossos corações. Salve Maria Santíssima Virgem Imaculada. Hoje é dia 9 de janeiro de 2021. Estamos no sábado depois da Epifania do Senhor. Vamos aos textos bíblicos para a liturgia deste sábado. Primeira leitura, primeira carta de João, capítulo 5, versos de 14 a 21. Ele nos ouve em tudo o que lhe pedimos. Com o salmista, vamos rezar o Salmo 149. O Senhor ama seu povo de verdade. Todos. O Senhor ama seu povo de verdade. Todos, né? Olha eu, achando que estamos numa assembleia dominical. Vamos lá, escutar o texto do Santo Evangelho. João Evangelista, capítulo 3, versículos 22 ao 30. Escutemos com atenção. Naquele tempo, Jesus foi com seus discípulos para a região da Judéia. Permaneceu aí com eles e batizava. Também João estava batizando em Enom, perto de Salim, onde havia muita água. Aí chegavam as pessoas e eram batizadas. João ainda não tinha sido posto no cárcere. Alguns discípulos de João estavam discutindo com um judeu a respeito da purificação. Foram a João e disseram: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão e do qual tu deste testemunho, agora está batizando e todos vão a ele. João respondeu: Ninguém pode receber alguma coisa se não lhe for dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas daquilo que eu disse. Eu não sou o Messias, mas fui enviado na frente dele. É o noivo que recebe a noiva, mas o amigo que está presente e o escuta enche-se de alegria ao ouvir a voz do noivo. Esta é a minha alegria, e ela é completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Palavra da salvação, glória ao Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. Que o Espírito Santo, doador de 7 dons, ilumine nossa mente e nosso coração, para bem compreendermos a palavra que nos foi anunciada, assim seja. Em nossa igreja há várias canções bíblicas que são inspiradas, né, nessa temática de Deus como o esposo, Israel, o povo, no caso, a noiva, a esposa. Isso no contexto de aliança do Antigo Testamento, mas no Novo Testamento a igreja passa a ser a noiva, a esposa, e o cordeiro, o esposo. Uma delas é de adoração, que canta assim: Adorar teu corpo santo em mim, adorar teu santo corpo em mim, adorar divino esposo, adorar. Ou aquela outra também, muito bela canção. Ó belíssimo esposo, mais belo que todos os homens, santo, santo és tu, belíssimo esposo, esconde-me em teu lado aberto, em tua chaga de amor, Enfim, tem muitas outras. Hoje nós temos então aqui o amigo do noivo se despedindo, concluiu sua missão. Que extraordinário! Como nos dá uma certa inveja santa, se assim pudéssemos dizer, né? Acredito que não existe inveja santa, mas só para a gente entender aqui, de alguns santos, né? Ou dos santos no geral. A gente a gente tem que imitá-los. Esse é o caminho, porque eles realizaram em suas vidas o Evangelho, viveram o Evangelho, viveram a vontade de Deus. Por isso hoje recebem as honras dos altares, da devoção
do povo de Deus de modo legítimo, já que são para nós testemunhas do poder de Deus sobre uma vida humana que se abre à sua vontade. Os santos são assim. Paulo, quando termina a sua missão, está chegando ao final, ele deixa um testamento dizendo: combati o bom combate, terminei a corrida, completei a corrida, agora me resta apenas receber a coroa reservada àqueles que se mantiveram fiéis, enfim. Agora João Batista, o amigo do noivo, se despede da sua missão. O texto que nós ouvimos é um texto em que João ainda não está no cárcere, como o próprio evangelista faz questão de dizer, mas alguns discípulos dele vão lá para poder se queixar. Eles chegam assim para João e dizem: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, ou seja, Jesus, e do qual tu deste testemunho, agora está batizando e todos vão a ele. A gente sente um quezinho de inveja, aí também falei de inveja agora há pouco, santa, tem um quezinho de inveja aqui, nesses discípulos de João, por conta de Jesus estar agora arrebanhando muita gente. É como se de repente nessa fala deles a gente entendesse assim: nossa, ele está sendo ingrato, né? Foi recebido por ti, batizado por ti, João, e agora está aí com muita gente atrás dele. João, cônscio de sua missão, desde sempre sabia que o papel dele era preparar o caminho para o Senhor. Ele diz para aqueles que o interpelam a esse respeito de Jesus estar batizando e reunindo muita gente: ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. E eu mesmo dei testemunha dele, quando eu vi sobre ele o Espírito Santo descer e dizer que ele é o enviado, ele é o amado, devemos segui-lo. Então não tem nada de errado nisso. É necessário que ele cresça e eu diminua. Vocês agora podem e devem seguir a ele. A alegria da noiva quando o noivo chega, mas o amigo do noivo que está presente e o escuta também se enche de alegria ao ouvir a voz do noivo. A alegria de João Batista é que o noivo chegou. Ele, como amigo que tinha o papel de preparar o encontro do povo noiva com o noivo Messias, agora chega no momento da sua realização. Agora, ele pode, de certa forma, descansar em paz. Talvez João, a ele coubesse a mesma oração do ancião Simeão, quando toma o menino nos braços, diz: deixai agora vosso servo em paz, ó Senhor, pois meus olhos viram vossa salvação. João sabe do seu papel e da sua função. Era preparar o caminho. João era o facilitador da epifania do Senhor. Ele estava como aquele que facilitaria o acesso do povo à manifestação da divindade de Jesus, porque ele prepararia o povo para isso. Encerrando a semana pós-epifania, da semana, poderíamos chamar, né, semana da epifania, já que começou no domingo, e hoje, no sábado, encerrando essa semana, os textos todos do Evangelho fazem referência a algum tipo de epifania, já que Jesus é a epifania do Pai, a manifestação do Pai, é a parte dele que nós conhecemos Deus. João Batista, no texto de hoje, nos ensina a facilitarmos a epifania do Senhor. Você também tem esse papel de João, e eu também tenho. Podemos e devemos fazer com que as pessoas vejam Deus, conheçam a Deus, que Deus se manifeste na vida dos irmãos. Poderia você, por exemplo, ter conhecimento de algum amigo seu que está envolvido com problemas de vícios, alcoolismo, em jogos, enfim. E você poderia indicar a ele e levá-lo, não só indicar, mas levá-lo, já que é amigo dele, para um encontro, de repente, do Terço dos Homens. Estou dando um exemplo bem direto aqui, falando em relação aos homens, mas poderia ser também uma mulher
que soubesse de uma amiga, uma situação também muito ruim, muito difícil, e a levasse para o encontro, não só a convidasse, mas fosse com ela, ou se fosse o caso, até buscar essa sua amiga que está passando por um momento terrível e levá-la no encontro lá de grupo das mães que choram pelos seus filhos, para juntamente com aquelas outras mulheres fazer uma experiência de Deus, e ali a glória de Deus se manifestar na vida daquela mulher, e ela começar a traçar um caminho novo para sua vida a partir daquele encontro. Ou seja, você, mulher que convidou sua amiga para esse encontro, você foi uma facilitadora da epifania de Deus na vida dessa sua amiga. Assim como no primeiro caso que eu estava citando, você, homem, também será um facilitador de Deus, para que Deus se manifeste na vida daquele seu amigo que você levou lá para aquele encontro do Terço dos Homens, e a partir dali ele começou a dar um outro norte para a vida dele, procurando lutar e se transformar e se converter, já que a glória de Deus, a manifestação de Deus aconteceu na vida dele naquele encontro. E você foi esse facilitador. João Batista teve a noção desse papel dele e cumpriu, e agora ele se despede. Que Deus nos ajude a fazermos também nós, da nossa vida, essa ponte, esse canal da graça entre Deus e os irmãos que encontrarmos pelo caminho. Na primeira leitura desse sábado, que é o encerramento da carta de João, da primeira carta de João, vai dizer exatamente que o que pedimos a Deus, e se esse pedido estiver em consonância conforme a vontade de Deus, Deus irá nos escutar. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e será o que de melhor a gente poderá receber. Ele vai entrar em outros detalhes, umas situações em que a oração não poderá fazer muita coisa, um limite, mas é que Deus mesmo coloca esse limite. Claro que a gente não vai se estender aqui, senão a reflexão ficará muito longa, mas é mais ou menos assim, limite para a oração, padre? Há um limite para a oração? Segundo João aqui, há um limite. Esse limite é a liberdade humana. Às vezes tem uma pessoa que é tão determinada em viver sem Deus, que rejeita deliberadamente Deus, igreja, religião, e não é por falta de evangelização, não é por falta de busca de oração, que ela faz uma escolha por se ausentar de Deus. Em outras palavras, poderíamos dizer assim, que Deus não vai forçar essa pessoa a ser dele, embora essa pessoa também como criatura é amada por Deus, mas Deus não vai forçá-la a ir para o céu. Não quer ir para o céu, está rejeitando Deus, não vai, não, você vai, eu sou Deus, e ninguém diz não para mim, eu vou te levar para o céu à força. Não, Deus não vai fazer isso. Então o inferno, de certa forma, também é um ato que nos mostra quanto Deus nos dá, através do dom da liberdade, o poder de escolhas. O amor de Deus é um amor que ama, mas também respeita. É sobre isso que a primeira leitura vai falar, de uma oração que não precisa nem fazer para aqueles que se condenam, que não querem saber de Deus. Nós somos homens e mulheres da esperança. Vamos fazer como João Batista também, que está sendo para nós o exemplo. Ele que foi nosso companheiro ao longo do advento e agora encerrando o ciclo do Natal, terminando os dias seriais do Natal. Amanhã encerra o Natal com o domingo do batismo do Senhor. Que João Batista seja para nós modelo. Ele também anunciou, pregou, falou, testemunhou, foi testemunho da luz como ele veio para ser. E teve aqueles que também não acolheram, rejeitaram. Mas nem por isso João deixou de fazer seu papel de ser um facilitador da epifania, da manifestação de Deus na vida dos outros. Quem se abrir, quem se deixar tocar e fazer a experiência também, terá sua vida transformada. Deus nos ilumine, nos proteja, nos conduza sempre por vossas veredas e por onde passarmos, que a gente manifeste a glória
de Deus. O Senhor nos abençoe, nos livre do mal, nos conduza à vida eterna. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, por sempre seja louvado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.